Eu saúdo meus irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A lei do Senhor é reta e perfeita. É mais desejado do que o ouro desfilado. É mais alto do que o mel, do que o véu. Amém? Livro de Salmo, capítulo 33, o verso 1 ao verso 4 ao 9. Seja o meu falar sim, sim e não, não. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 1, o verso 1. Livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 7. Salmo 33, o versículo 3 ao versículo 6. Do Apocalipse, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Livro de Gênesis, verso 1 ao verso 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, o verso 10. Aleluia. Livro do Apocalipse, capítulo 5, o versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo 6 ao 7. Hebreus, capítulo 11, o versículo 3. Epístola de 2 Pedro, capítulo 3, o verso 5. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, o verso 2. Provérbio, capítulo 14, o versículo 13. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, o verso 3. Eclesiastes capítulo 1, o verso 17. Eclesiástico 2, o verso 9. Eclesiástico 1, o versículo. Eclesiastes capítulo 2, o verso 10. Eclesiastes capítulo 3, o versículo 22. Livro do profeta Jeremias, do capítulo 1 até o versículo 5. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 18, Eclesiastes 9, o verso 9, Eclesiastes 2, o versículo 12, Eclesiastes 1, o verso 17. Aleluia. Epístola. Aleluia, glória a Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Amém? Glória a Jesus. Epístola de 1 João, capítulo 2, o versículo 1, versículo 15 ao 16. Livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 2. Amém? Mateus, capítulo 6, o versículo 24. Eclesiastes, capítulo. Jesus Cristo. Glória a Jesus. Livro Jesus Cristo. Deus fala, Eclesiastes capítulo 5, verso 11. Glória a Jesus. Epístola de 1 João, capítulo 2, o versículo 17 ao 18. Livro de 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 1 ao 31. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 1 até o versículo 10. Evangelho de João, capítulo 21, o versículo 1 até o versículo 5. Hebreus, capítulo 1, o versículo. Epístola de 2 Pedro, capítulo 2, o verso 1. Livro de Gálatas, capítulo 5, o versículo 16 ao 22. Livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 27 ao 38. Livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 14. O quinto livro da Bíblia, capítulo 5, o versículo 18. Livro de Jó, capítulo 31, o verso 1. Provérbio, capítulo 6, o versículo 25. Livro de Gênesis, capítulo 34, verso 2. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, o verso 12. Salmo 50, o versículo 1 até o versículo 7.
Salmo 39, o versículo 1 até o versículo 13. Salmo 39, o versículo 4 ao versículo 6. Jesus Cristo. Salmo capítulo 11, o versículo 1 ao versículo 5. Salmo 62, o verso 1 ao verso 9. Salmo 144. Amém? O verso 4. Livro de Eti, o versículo 1 ao versículo 7. Livro de Gálatas, capítulo 2, o versículo 20. Jesus Cristo. Romanos, capítulo 7, o versículo 12. Salmo 19, o versículo 7 ao versículo 8. Salmo capítulo 10. Salmo capítulo 11. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 53, o verso 1 ao versículo 12. Livro de 2, glória a Jesus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 20. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Glória a Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, o verso 5 ao verso 6. Livro de Ezequiel, capítulo 18, o verso 1 ao verso 4. Romanos, capítulo 3, o versículo 23. Livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 1 ao verso 7. Livro de Jó, capítulo 27, o versículo 3. Salmo 146, o versículo 3 ao versículo 4. Epístola de 1 João, capítulo 4, o versículo 8. Romanos, capítulo 6, o versículo 20. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, o verso 5. Mateus, capítulo 9, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 11 até o versículo 14. Livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 19. Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 6 até o versículo 7. Eclesiastes, capítulo 6, o versículo 5. Salmo 115, o versículo 17, capítulo 6, o versículo 5, Salmo 146, o versículo 2 até o versículo 10, Salmo 150, glória a Jesus, glória a Jesus. Romanos, capítulo 6, o versículo 1 ao 23. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 51 ao 53. Livro de Hebreus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 14. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 50 ao 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, o versículo 16 ao 17. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, o versículo 9 ao versículo 10.
Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 2 ao versículo 3. Livro do Apocalipse, capítulo 21, o versículo 18 ao versículo 21. Livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 19 ao versículo 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 12. Livro do profeta Isaías, versículo 6. Jesus Cristo, o Senhor fala, a pessoa não entende. Livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 1 ao 2. Livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 3 ao versículo 23. Mateus, capítulo 5. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 9 ao 10. Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 21. Mateus, capítulo 18, versículo 8. João, capítulo 5, Mateus 5, versículo 27 ao versículo 30. Mateus 18, verso 6 ao versículo 9. Livro de Jó, capítulo 31, o verso 1. Livro de Tiago, capítulo 1, o verso 1, versículo 12. Salmo 34, o versículo 4 ao versículo 7. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 5 ao versículo 9 até o versículo 12. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 14 ao versículo 15. Glória a Jesus. Muito obrigado. Shalom Aleichem. Obrigado. Fique na paz de Cristo. Amém.